aula de hoje, nós vamos definir o conceito de corrente elétrica, e interpretaremos a lei de Ohm. A aula será dividida em etapas. A primeira, uma videoconferência, que abordará a matéria da aula. A segunda etapa do encontro, será no WhatsApp, onde buscaremos alcançar os alunos, que não tiveram oportunidade de assistir à videoconferência. Elucidar algumas dúvidas, e indicar as matérias, e os vídeos que deverão ser acompanhados para complementar a aula. A terceira etapa, novamente em videoconferência, veremos a lei de Ohm, e também algumas questões referentes à avaliação bimestral. Polarização pode ser por atrito, aquele exemplo da caneta, pode ser por contato, depois que o papel tem contato com a caneta, ele equilibra a carga, também é uma eletrização, ou por indução, que vamos pensar assim na aproximação, tá certo? O que ocorre na eletrização é um deslocamento, né, de elétron de um átomo ou de um corpo para outro, de um elétron ou elétrons, certo? Então, um vai ficar com menos elétrons, o outro vai ficar com mais elétrons. Então, se aqui o número de prótons for maior, vai ser positivo. Se aqui o número de elétrons for, se o número de elétrons for maior, será negativo. Corrente elétrica, né? Quantidade, né, de carga, como nós vimos agora de pouco, a quantidade de elétrons, ela pode ser identificada pela unidade Coulomb, né, cuja fórmula é exatamente essa que nós já vimos em sala de aula, fizemos algum exercício. Ou seja, né, a carga, né, elétrica do corpo ou da partícula é medida em Coulomb, né, medida em Coulomb, carga, a unidade é C, Coulomb, né, que é exatamente a relação do número de elétrons a mais ou a menos vezes a carga elementar que nós acabamos de
de ver, tá certo? Bom, a gente vai chamar de corrente elétrica o fluxo ordenado, né, das partículas de carga que se deslocam dentro de um condutor, certo? Vai ter uma diferença de potencial nas extremidades desse condutor, fazendo que os elétrons se movam no sentido contrário do campo elétron. Aqui vai ser mais, aqui menos. Os elétrons vão se deslocar para a área da carga positiva. Esse é o sentido do movimento dos elétrons, porém, o sentido da corrente elétrica é ao contrário. O sentido da corrente elétrica é ao contrário do movimento dos elétrons, por convenção. E ainda, o que nós chamamos de corrente elétrica ou intensidade de corrente elétrica é a relação da carga que passa pela seção de um condutor, em determinado intervalo de tempo. E essa aqui, cuja unidade é ampere. Ampere. Né? Já vimos lá. Ampere. Ampere. Né? Se escreve ampere e se diz ampere. O Sistema Internacional de Unidade, no sistema métrico adotado no Brasil, nós chamamos de a carga pela unidade Coulomb. O intervalo de tempo nós usamos o segundo. E a intensidade de corrente elétrica, né? Intensidade de corrente elétrica seria Coulomb, ou a carga, né? Por segundo, né? Por segundo. A essa unidade nós chamamos de ampere. Vamos estabelecer aqui uma relação com um circuito bem simples, né? Eu tenho um gerador, que é uma pilha, né? Um gerador. Esse gerador cria uma diferença de potencial positivo. Esse aqui é o lado negativo. Essa diferença de potencial faz com que os elétrons, né, se desloquem daqui para outra extremidade, certo? Esse é o deslocamento do elétron. Porém, a corrente faz exatamente o sentido contrário. Não esquecer isso daqui. E ainda existe uma relação entre a energia, né, elétrica e o potencial elétrico. Assim, ó, a relação entre a energia que a partícula possui num determinado ponto, né, de um condutor e sua carga elétrica, carga elementar. Né, define a grandeza chamada potencial elétrico. Eu dei o exemplo desse da caixa d'água. Né? O potencial, né, da água na caixa d'água lá em cima é maior do que o potencial embaixo. Então, se tiver um furo na caixa d'água, né, a água vai sair desse potencial maior, uma energia potencial maior, uma energia potencial menor. Se a gente fosse considerar a seção ou ponto A, diria a energia em A, certo? A energia em A sobre a carga elementar. E a energia em B sobre a carga elementar. Bom, não é tão simples. A corrente elétrica sobre um condutor ou sobre um corpo, né, recebe uma resistência. Né? O elétron tem mais ou menos facilidade de percorrer um corpo. Essa facilidade de percorrer um corpo nós chamamos de condutividade, né? Quanto que o corpo pode conduzir? Condutividade elétrica.
E é usada para especificar, né, o caráter elétrico desse material. Ele é bom condutor ou mau condutor. E ao contrário, né, o recíproco é a resistividade, né? É a resistividade, ou resistência que esse corpo apresenta à passagem dos elétrons. Certo? Quando a resistência é muito elevada, extremamente elevada, vamos dizer que esse corpo é um isolante. Nós podemos estabelecer uma relação, né, da resistência de um determinado corpo em função da sua. Esse aqui é o símbolo Rho, né? Rho, que é a resistividade, certo? Rho, a letra Rho, né? Então, a resistência pode ser dimensionada pela resistividade do corpo, cada condutor tem uma resistividade própria, vezes o comprimento, né, que ele vai percorrer, tá certo? E a área transversal desse condutor. Quanto mais longo o condutor, mais resistência. Quanto maior a área, menor a resistência. Então, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento e à resistividade, e inversamente proporcional à área. Por isso a gente usa fio de bitolas maiores, né, para conduzir mais energia, tá certo? Tudo de pequeno, de pequena área vai oferecer resistência, e essa resistência pode ser dissipada, por exemplo, em forma de calor e acabar atrapalhando a condutividade. Tá bom? Essa resistência, a unidade é ohm, né? Ohm. Tá? E a letra, a unidade é ohm. Ohm, em função do cientista que provou essa característica, ok? Nós vamos ver isso aí em seguida. Muito bem, exatamente, né? A lei de Ohm, a lei de Ohm, né? A lei de Ohm, tá certo? Esse físico, né, fez uma experiência, ele pegou um circuito fechado e mudava a diferença de potencial na sua extremidade. A diferença de potencial. Então, eu tinha um circuito fechado. O que é um circuito fechado? Eu tenho aqui um gerador, certo? Uma resistência, tá bom? Essa resistência interna, né, do gerador, o potencial do gerador, né, essa resistência externa. Então, ele variava esse potencial, né? Né? Essa diferença de potencial, U, certo? E reparava que, sem alterar a resistência, certo? E ele reparava que quando ele aumentava essa diferença de potencial, aumentava a corrente, né? De tal maneira que cada vez que ele aumentava, proporcionalmente aumentava a corrente, né? Dando sempre uma unidade constante, né? A resistência, né? A resistência. Tá certo? Então ele estabeleceu essa relação aqui, ó, essa aqui, ó. Estabeleceu essa relação, tá certo? De uma outra forma, ele colocou assim, ó, a diferença de potencial é o produto da resistência pela corrente que passa por ela, né, pela resistência, tá certo? Ou ainda, né, a gente está acostumado a ver diferença de potencial como VA, VB, etc, V, né, mas U significa VA menos VB, né? Mas algumas notações indicam também diferença de potencial como V. Então, a diferença de potencial
seria o produto da resistência pela corrente num determinado circuito. No Sistema Internacional de Unidade, né, a diferença de potencial é volt, maiúsculo, né? A intensidade de corrente é ampere e de resistência ohm. Essa seria uma fórmula prática, né, para a gente decorar, né? Um triângulo em que eu tenha na parte superior dividido em 3 partes. Na parte superior eu tenho a tensão, embaixo a resistência e a corrente, né? Se eu quiser saber qual é a tensão, seria o produto da corrente pela resistência. Se eu quisesse saber o valor da resistência, seria a razão entre o potencial e a resistência. E se eu quisesse saber o valor da resistência daquele trecho, era só dividir, né, a diferença de potencial pela corrente, certo? Então, tá aqui as formulazinhas, né? Precisa decorar? Não precisa decorar, né? Com o tempo a gente vai acabar gravando isso, ok? Então veja, leiam e estudem as matérias que eu coloquei no Moodle, no WhatsApp. Eu vou deixar também alguns exercícios, resolvam os exercícios e até a próxima aula.